Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Conforme o combinado que eu iria fazer um estudo sobre o Evangelho, segundo escreveu Mateus, nós iremos falar um pouquinho a respeito do Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como o Messias, né? O Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. O Evangelho começa com a lista dos antepassados de Jesus, a genealogia, como todos nós já sabemos, ligando-o assim à história do povo de Deus. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas feitas ao rei Davi e Abraão, o pai do povo escolhido. Em seguida, o autor fala do nascimento de Jesus, citando passo a passo textos do Antigo Testamento a fim de provar que Jesus é de fato o Messias que Deus enviou. Neste evangelho que a gente vai estar estudando, né, nós estamos dando início. Antes de nós entrarmos para fazer a leitura dos capítulos, os fatos da vida de Jesus, eles aparecem na mesma ordem seguida no evangelho de Marcos. Depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é tentado no deserto e em seguida vai para a Galileia, onde ensina multidões, cura doentes e expulsa demônios. Mateus dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muitos deles em 5 grandes discursos. Nós estaremos agora conhecendo esses 5 discursos e iremos falar um a um. O primeiro discurso foi o Sermão do Monte, em que Jesus fala a respeito do caráter dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino do céu, que se encontra lá nos capítulos de 5 a 7. O segundo discurso, instruções dadas aos 12 apóstolos para sua missão de anunciar a vinda do reino dos céus e de curar os doentes, que se encontra lá no capítulo 13, no capítulo 10, quer dizer. Terceiro discurso, os segredos do reino do céu, apresentados em forma de parábolas, que se encontra no capítulo 13. O quarto discurso é ensinamentos a respeito da igreja, a nova comunidade composta dos seguidores de Jesus, que se encontra no capítulo 18. E o quinto discurso, ensinamentos sobre o fim dos tempos e a vinda do reino dos céus, que se encontra lá nos capítulos 24 a 25. Além desses 5 discursos, Mateus registra outras palavras de Jesus, como, por exemplo, as condenações que ele faz contra os mestres da lei e os fariseus, que se encontra do 23 ao 36. Mateus, que significa presente do Senhor, era o outro nome de Levi, que se encontra lá em Mateus 9:9, o publicano que deixou tudo para seguir a Cristo. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Em sua própria lista dos 12, ele chama a si mesmo explicitamente de o publicano. Em nenhum outro lugar da Escritura o nome de Mateus está associado ao termo publicano. Os outros evangelistas sempre empregam o seu antigo nome, que é Levi, quando se referem ao seu passado pecaminoso. Isso é prova da humildade da parte de Mateus. Como acontece com os outros 3 evangelhos, esse livro é conhecido pelo nome do seu autor. Entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na Igreja de Deus debaixo do céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que havia sido publicano, mas que posteriormente tornou-se apóstolo de Jesus Cristo e foi preparado para os convertidos do judaísmo. Está claro que esse evangelho foi escrito numa data relativamente antiga, antes da destruição do templo, em 70 depois de Cristo. O tom judaico do evangelho de Mateus é notável. Isso já fica evidente logo na genealogia de abertura que Mateus remonta somente até Abraão. Em contraste, objetivando mostrar Cristo como Redentor da humanidade, Lucas prossegue até chegar a Adão. O propósito de Mateus é, de certo modo, mais estreito, de mostrar que Cristo é o Rei e o Messias de Israel. Esse evangelho faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, enfatizando como Cristo é o cumprimento de todas elas.
A probabilidade de que o público de Mateus fosse predominantemente judaico fica ainda mais evidente a partir de diversos fatos. Mateus normalmente cita o costume judaico sem explicá-lo, em contraste com os outros evangelhos. Ele se refere constantemente a Cristo como filho de Davi. Mateus, inclusive, respeita a sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus, usando a expressão reino dos céus, onde os outros evangelistas falam do reino de Deus, onde todos os principais temas do livro estão baseados no Antigo Testamento e são abordados sob a luz das expectativas messiânicas de Israel. O uso que Mateus faz do idioma grego pode sugerir que ele estava escrevendo na condição de judeu palestino para judeus helenistas de outros lugares. Ele escreveu como uma testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que descreveu, quando testemunho de primeira mão sobre as palavras e obras de Jesus de Nazaré. E o seu propósito é bem claro: demonstrar que Jesus é o tão esperado Messias da nação judaica. A abundância de citações do Antigo Testamento é especialmente planejada para demonstrar o elo entre o Messias e a promessa e o Cristo da história. Esse propósito nunca sai do foco de Mateus e ele até mesmo acrescenta vários detalhes incidentais das profecias do Antigo Testamento como prova das declarações messiânicas de Jesus. Uma vez que Mateus está preocupado em proclamar a Jesus como Messias, o Rei dos Judeus, o interesse pelas promessas do reino constante do Antigo Testamento transparece ao longo de todo esse evangelho. A frase que marca a assinatura de Mateus, o reino dos céus, ocorre 32 vezes nesse livro e em nenhum outro lugar da Escritura. A genealogia de abertura é feita de modo a apresentar as credenciais de Cristo como Rei de Israel, e o restante do livro completa esse tema. Mateus mostra que Cristo é o herdeiro da linhagem real. Ele demonstra que Cristo é o cumprimento de dezenas de profecias do Antigo Testamento e em relação ao rei que viria. Ele oferece prova atrás de prova para estabelecer a prerrogativa real de Cristo. Todos os outros temas históricos e teológicos do livro giram em torno desse. E Mateus, ele registra 5 grandes sermões, Como eu acabei de citar os 5. Como destacado acima, Mateus agrupa suas narrativas em torno de 5 sermões importantes. Ele não faz qualquer tentativa de seguir uma cronologia rígida, e uma comparação entre os evangelhos demonstra que Mateus coloca os fatos livremente fora em ordem. Ele está lidando com temas e conceitos amplos, não estabelece uma cronologia. As passagens proféticas apresentam uma dificuldade de interação em particular. O sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, por exemplo, contém alguns detalhes que evocam imagens da violenta destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. As palavras de Jesus em 24:34 já levaram alguns a concluir que todas as coisas foram cumpridas, ainda que não literalmente na conquista romana ocorrida naquela era. Essa é a visão conhecida como preterismo, mas esse é um sério erro interpretativo que força o intérprete a encontrar nessas passagens sentidos espiritualizados e alegóricos que não são apoiados pelos métodos exegéticos normais. A hermenêutica história gramatical aborda essas passagens da maneira como se segue e apresenta uma interpretação consistente futurista das profecias cruciais. Para uma discussão sobre o problema sinóptico, nós iremos ver a introdução de Mateus agora. Iremos interpretar cada capítulo. Iremos iniciar os nossos estudos do Evangelho de Mateus, mas antes nós tivemos que saber um pouco a respeito de quem era Mateus e para quem ele escreveu este Evangelho. Ok? Vamos lá, irmãos.